Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 23, que diz: Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Bom, queridos, aqui primeiro Jesus inicia dizendo que naquele dia, ou seja, no dia da ressurreição de Jesus, eles não perguntariam mais nada. Ou seja, diante da imensidão da ressurreição, de uma prova tão cabal, tão decisiva de quem Jesus era, eles não mais perguntariam nada. Estaria tudo respondido, porque eles veriam que ele teria vitória sobre a morte, ele era capaz de derrotar mesmo o pior inimigo do ser humano, que é a morte. Isso mostraria para eles que tudo o que Jesus vinha dizendo não era mera teoria, né, ou uma ideia bonita, né? Não, era algo que você poderia ver acontecendo. A questão da eternidade era algo que eles veriam diante deles, que havia uma vida após isso e que Jesus era capaz de dar isso a todos, porque ele mesmo mostrou que venceu a morte. Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos, de si próprio. E é interessante ver o verso seguinte, a continuação desse verso, que Jesus diz que ele assegurava que o Pai nos dará tudo o que nós pedirmos no nome dele, Jesus. Tudo o que pedirem em meu nome. Bom, primeiro Jesus explica isso lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, quando ele diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele diz: por que nós vamos pedir ao Pai e ele vai ouvir o nosso clamor, ele vai nos atender, ele vai estar próximo de nós? Ele diz: porque qual filho que quando pede pão a um pai, o pai vai dar uma pedra? Ou qual o filho que pede um peixe e o pai vai dar uma cobra? Aí Jesus diz: se os seres humanos que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então nosso Pai ouve a cada uma das nossas orações, cada um dos nossos pedidos, ele ouve e nos ajuda. Nos ajuda das formas que ele escolher, mas ele nos ajuda, seja nos livrando de um problema, seja nos ajudando a atravessar o problema, mas ele sempre está nos ouvindo, como um bom pai que ele é. E Jesus disse que tudo que pedimos, ele vai nos dar. O que quer dizer isso? Né? Que isso é algo que às vezes as pessoas interpretam, bom, eu posso pedir qualquer coisa, quer dizer que eu posso pedir para chover dinheiro, no quintal de casa vai chover? Será que eu posso pedir para eu bater os meus braços e eu vou começar a voar? Será que eu posso pedir para Deus deixar de existir? Bom, Jesus diz que tudo o que eu pedir vai acontecer. Então é claro que, né, queridos, que aí há um contexto. E é claro que aqui Jesus não está dando uma carta, um cheque em branco, para o ser humano pedir qualquer maluquice que der na telha dele. As coisas não são assim. Jesus fala diante de um contexto e para aqueles que são seus discípulos. Então, Jesus, quando ele fala esse tipo de verso, esse tipo de texto, e são várias passagens que ele fala isso, é sempre diante de um contexto. Por exemplo, João capítulo 14, verso 13, Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, a mesma coisa, eu o farei. Para quê? Ele fala, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então o objetivo de Jesus a responder orações não é para satisfazer o capricho humano ou o ser humano se endeusar, usar de poderes divinos, né? Deus ser um mero servo, a lâmpada de Aladim. Não, é para que o Pai seja glorificado, ou seja, para que o reino de Deus expanda, para que mais pessoas sejam transformadas, mais pessoas conheçam o bom Deus que nos salvou. Em João capítulo 15, Jesus diz algo que deixa bem claro qual o contexto disso. Ele diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Então, quais são as condições que Jesus coloca para que
pedindo aconteça. É o quê? Se nós permanecermos nele, ou seja, temos que estar firmados em Cristo, crescendo em Cristo, e as minhas palavras, as de Jesus, permanecerem em vós. Então, se a pessoa está em Cristo e a palavra de Jesus preenche o coração, a mente dela, ela vai pedir esse tipo de coisa? Dinheiro cair no quintal dela, chover dinheiro? Não. Ela vai pedir as coisas que a palavra de Jesus permanecendo na pessoa produz, que é orando para o bem das pessoas, orando para que o Evangelho alcance mais vidas, que é o que Jesus continua dizendo logo após esse texto. Ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Então, o que Deus quer produzir em nós é a nossa maturidade espiritual, é nós nos tornarmos pessoas melhores. E se você pede isso, Ele vai realizar. Essa é a vontade de Deus, como está escrito, a nossa santificação. Nós nos tornarmos pessoas mais plenas, e mais plenitude não é mais dinheiro. Muita gente tem milhões e bilhões e continuam extremamente vazias, extremamente depressivas, extremamente com a vida parada, ruim e sem perspectiva. A vida plena são pessoas preenchidas, elas com elas mesmas em Deus. Então Deus quer produzir isso em nós. Em Hebreus capítulo 4, dá um outro exemplo de oração, quando o texto nos diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, apesar de sem pecado. Então, se você passa por uma tentação, por uma dificuldade, por uma fraqueza, você ora ao Senhor, porque Ele se compadece de nós. Ele quer nos ajudar a vencer as maldades que nos tentam. Então, o que Ele quer responder das nossas orações? Nós levarmos a mensagem para que mais pessoas conheçam a Deus e sejam libertas de vícios, de maldades, da depressão, etc. Ele quer responder às orações para que nós cresçamos em santidade. Ele quer responder a orações que nos livram de fraquezas. Então, esses são os tipos de orações que Ele faz questão de lutar junto conosco. E um versículo-chave é 1 João capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, há todo um contexto. Se for pedido algo na vontade dele, aí sim Ele nos ouve, porque Deus não vai fazer algo contrário à vontade dele, à sabedoria dele, porque isso causaria males. Então, diferente das orações que as pessoas utilizam, tudo que pedis em meu nome eu concederei. Aí a pessoa pede isso, pede aquilo, pede bens, pede riquezas, coisas que não existe no Evangelho, esse tipo de usar Deus para enriquecer. Não. Você usa Deus para se transformar mais e mais à semelhança de Cristo. Um exemplo de oração, por exemplo, é Efésios capítulo 3, verso 14, que o apóstolo Paulo diz: por essa razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque em toda a família nos céus e na terra se nomeie, para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos. Olha um tipo de oração que Ele atende. Para que sejais fortalecidos com o poder, pelo seu Espírito no homem interior, e que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a oração que Jesus, pedindo no nome dele, Ele concede. Olha o tipo de oração que é feita quem tem a mentalidade de Cristo. Conceda que sejamos fortalecidos em Deus, que Cristo habite pela fé no nosso coração e que a gente compreenda cada vez mais o amor de Deus. Agora, quem ora por isso? Hoje em dia, são poucos. Orar para sermos fortalecidos em Deus, cheios de Cristo no coração e compreendendo cada vez mais o amor de Deus. Isso é crescimento. Isso é
entendimento, isso é crescer em Deus, que a gente possa viver isso. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.